o subterrâneo das almas condenadas por Deus. No livro de Judas, versículos 6 ao 23, está escrito assim: os anjos que desobedeceram a Deus, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas, para eles ficarem presos até o dia do julgamento daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, que se entregaram aos prazeres carnais que desagradam a Deus, foram posta por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e também os ímpios, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne com o pecado, e rejeitam as leis de Deus. Os ímpios se corrompem, eles se apacentam a si mesmos, eles não têm o temor de Deus, são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, são ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Destes ímpios profetizou Enoque, dizendo assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente praticaram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, só ficam reclamando da vida, só gostam de praticar os prazeres carnais que desagradam a Deus, eles são muito arrogantes. Eles só admiram as pessoas por causa do interesse, mas vocês que obedecem a Deus, lembrai-vos das palavras que os apóstolos disseram para vocês. Os apóstolos diziam que, no fim dos tempos, haveria zombadores que andariam segundo as práticas pecaminosas. Estes ímpios são os que causam divisões, eles não têm o Espírito Santo, mas vós edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, se conservem no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham piedade de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tenham misericórdia deles. No versículo 6, o Judas escreveu que Deus reservou na escuridão e em prisões eternas para os anjos que pecaram. Já tem uma parte de anjos caídos nessa prisão eterna, que é o inferno. Eles estão aguardando o julgamento final da humanidade, depois eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os anjos que desobedeceram a Deus se tornaram demônios. Tem uma parte de demônios que estão na terra, juntos com o chefe deles, que é o diabo. Para quem não crê que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo. Também alguns demônios, eles estão usando as pessoas para roubar, matar, destruir. Procure no YouTube, veja pastores expulsando demônios de pessoas que estão nos presídios. O Judas também disse que todos os ímpios irão para o presídio de Deus, que é o inferno. No versículo 13, o Judas disse que a negrura das trevas está reservada para todos os ímpios, todos os que não querem obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, irão morar no subterrâneo das almas condenadas por Deus. Todos estarão aguardando no inferno o julgamento final da humanidade, depois juntos com os demônios, serão julgados e lançados no lago de fogo. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No versículo 20, o Judas aconselhou os discípulos a crescerem na fé, e também a orar. Ele também disse:
Vocês têm que se conservarem no amor de Deus, tenham misericórdia dos que estão duvidosos, tentem salvar alguns, para eles não serem lançados no fogo do inferno. Jesus Cristo também falou do subterrâneo das almas condenadas por Deus, no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Jesus contou a parábola do homem rico e do Lázaro. Parábola é uma comparação com a realidade que acontece. O homem rico foi morar no inferno não porque ele era rico, vai morar no inferno, rico e também pobre que não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. Esse homem rico não existiu, nem o mendigo Lázaro. Muitos pregam que existiu esse homem rico e também o Lázaro. Jesus só fez uma comparação com o que acontece com quem morre sem a salvação da alma. Versículo 23: O homem rico morreu e foi sepultado, e, no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e, clamando, disse assim para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Mando Lázaro trazer um pouco de água para que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama do fogo do inferno. Então disse Deus: tem um grande abismo entre nós e vós, não tem jeito do Lázaro ir aí, nem você poderá vir até aqui. Então o homem disse para Deus assim: mande o Lázaro ir pregar para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Eu não quero que eles venham morar nesse lugar de tormentos. E disse Deus: eles que ouçam os pregadores da minha palavra. Então o homem disse para Deus: se alguém ressuscitar dos mortos e for pregar para eles, eles irão se arrepender dos pecados. E disse Deus: se eles não querem acreditar nos pregadores da minha palavra, também não irão acreditar em alguém que ressuscite dos mortos e vá falar da minha palavra para eles. Jesus disse que o homem acabou de morrer, e a alma dele foi morar no inferno. A alma do homem tinha dor, por causa do fogo do inferno. A alma do homem tinha vontade de beber água. O homem falava, pensava, ele se lembrava que tinha 5 irmãos. A dor que o ser humano sente, a vontade de beber água, fica no espírito que mora no corpo humano. Quem vai morar no inferno, vai ter dor do fogo do inferno, vai ter vontade de beber água, vai se lembrar de tudo o que fez na terra. Pense nisso, ouvinte. A maioria das pessoas trocam o paraíso de Deus pelo inferno, porque não conhecem o inferno de fogo ardente. Lá no inferno não vai ter mais prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros. Lá no inferno não vai ter carnaval, lá não terá bailes funk, lá no inferno não terá novelinhas. Lá no inferno não tem plantação de fumo para se fazer cigarros. Lá não vai ter plantação de pés de maconha. Lá no inferno não tem fábricas de bebidas alcoólicas. Quem não quer se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus, lá no inferno vai ter que deixar tudo o que não quer deixar na terra. Trocam o paraíso de Deus pelos prazeres carnais que desagradam a Deus, pelos vícios. Não querem abandonar tudo o que desagrada a Deus. Lá no inferno terão que abandonar do mesmo jeito. Prezado ouvinte, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Se arrependa dos pecados. Se confesse para Jesus Cristo. Se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Você precisa se batizar para ser salvo do inferno. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim para você: quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado.
vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, não creia no que os funcionários do diabo ensinam, o inferno existe sim. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Os funcionários do diabo irão ser lançados com o patrão deles no lago de fogo e enxofre. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você tem a liberdade de escolha, em crer ou não crer, você decide onde queres passar a sua eternidade, no subterrâneo das almas condenadas, que é o inferno, ou no paraíso de Deus. Se você escolher o subterrâneo das almas perdidas, você vai ficar esquecido lá, num cantinho do inferno. Você vai ver uma parte dos demônios que já moram lá. Você vai ver ao vivo tudo o que Jesus falou do inferno: escuridão, vermes, fogo do inferno, gritaria das almas condenadas por Jesus Cristo. Pense nisso, ouvinte. Você é um espírito que é eterno, você decide onde vai passar a sua eternidade, no paraíso de Deus com Jesus, ou no subterrâneo das almas perdidas com os demônios, que uma parte deles estão presos lá. Converse com Jesus Cristo, Ele está vivo. Jesus não é uma estátua feita de gesso. Deuses feitos de gesso não podem salvar ninguém do inferno, eles não andam, não veem, não ouvem,